Boa noite a todos. O pessoal tá conseguindo me ouvir bem aí? Precisa ajustar alguma coisa? Por gentileza, dá um retorno aí para mim, por favor. Ouvindo perfeitamente. O som tá ótimo. Beleza, pessoal. Deixa eu fazer o seguinte. Bom, ainda não estou compartilhando a minha tela com vocês, ainda não, né? Deixa eu compartilhar minha tela com vocês. E eu cheguei um pouquinho mais cedo, tentei ver se eu conseguia adiantar o suficiente para poder chegar num ponto em que já tivesse preparado aqui o que eu queria mostrar para vocês, mas não foi possível. Então, bom, eu sei que o assunto é G20, né? Mas semana passada foi comentado sobre a possibilidade de importar alguma coisa do projeto, né, do FADER na época para o G20. O G20 ele tem algumas facilidades ali para você conseguir aproveitar algumas coisas, mas desculpa pessoal, esqueci de silenciar o telefone aqui. Ele tem esse recurso, né, de na verdade você aproveitar algumas coisas, só que não é tudo, né? Não é o projeto todo que a gente vai aproveitar. As estruturas são muito diferentes, as estruturas desktop para a estrutura web. A maneira também como a gente desenha o projeto, como a gente define algumas coisas, são completamente diferentes. Então, não dá para a gente aproveitar tudo, né? Mas existe a possibilidade de aproveitar alguma coisa. Então, a minha intenção era conseguir fazer esse projeto de exemplo que eu comentei com vocês na semana passada, que existem lá no próprio na própria instalação do não seria aqui, na instalação do próprio Fader, né? Então, esse aqui é um exemplo, caso alguém tenha instalado aí na sua máquina e queira verificar e olhar esses exemplos. Aqui eu estou mostrando o exemplo no Fader 3, tá? Ele já vem aqui com esses exemplos, são exemplos extremamente antigos, que eles vêm ainda lá desde a época do gás. Se vocês olharem o que tem, é um ponto gás ainda, certo? Então, para quem pretende dar uma olhada, ver o que tem ali, aprender alguma coisa ou aproveitar alguma ideia, você vai ter que importar esse projeto do gás para o Fader, para depois a gente ter a possibilidade de importar lá para o G20. Era isso que eu estava querendo fazer aqui, já tentar montar uma estrutura para que a gente pudesse estar aproveitando dentro do G20, mas não deu tempo. Então, eu estou tentando ver se eu consigo saber qual é a usuário e senha desse negócio aqui, mas não estou conseguindo. Ele abriu aqui a minha janelinha. Se algum de vocês aí lembrar qual seria e quiser falar também, já me ajuda. Não é isso não. Você tentou o clube? Tentei. Supervisor clube, né? Vai. Eu ia tentar ver se eu conseguia fazer isso de uma maneira mais rápida, mas vai demorar mais do que eu pensava. Então não vai ser possível. Ele vem com um banco de dados já aqui, não sei se vocês repararam, né?
vem um banco ainda na versão .dao, aí precisa fazer a adaptação dele lá no Fader para ADO, e eu estou aqui tentando ver se eu consigo fazer a importação desse banco para o SQL, né? Também para poder mostrar para vocês a possibilidade da gente estar aproveitando, né? Importando isso para dentro do GVince através da sincronia de dados. A gente tem alguns caminhos aí para poder estar fazendo isso lá. E o que eu queria, na verdade, era tentar executar esse projeto aqui, para a gente ver ele funcionando em desktop mesmo, né? E depois ver o que dele a gente conseguiria aproveitar para o GVince. Mas, enfim. Eric, boa noite, Aurélio. Boa noite, Aurélio. Diga, meu amigo. Eric, você falou aí em sincronismo de dados, certo? Isso. Indo no mesmo assunto que o teu, tá ok? Eu tenho pesquisado muito essa semana e o que é que o que eu tenho que fazer em uma das minhas aplicações que eu estou desenvolvendo aqui, certo? Mesmo sendo todo feita a aplicação no GVince, certo? Base de dados local, eu preciso da mesma base no servidor, vamos supor que até mesmo sendo no servidor lá da SSI, certo? Ok. Então, o que é que eu preciso? Eu preciso os dados locais serem sincronizados com o banco que está na nuvem. Correto. Ok? Ou seja, chegou no final do dia ou no decorrer do tempo, eu clico lá em sincronizar e ele atualiza. Deixa os dois bancos de igual para igual. Aurélio, isso daí é um desejo antigo. Eu também tive essa necessidade há um tempo atrás, tá? Porque um cliente meu que é uma distribuidora, o sistema dele é em Fader, né? E aí eu já tinha trabalhado, já tinha mudado o banco dele para SQL, já estava tudo certinho, está funcionando em SQL. E eu tinha uma necessidade de fazer a integração com a parte de força de vendas, né? O smartphone com Android. Sim, exatamente. E aí eu precisava fazer essa atualização de dados de uma maneira que eu pudesse, de repente, sincronizar um banco terceiro, né, e compartilhar esse banco entre as três aplicações, porque esse cliente hoje ele tem uma aplicação desktop, ele tem uma aplicação em Android e ele tem uma aplicação em GVince também, tá? Então eu tenho hoje essas três, digamos assim, esses três canais acessando o mesmo banco. Quais são os caminhos? Vou te dizer quais são as possibilidades que eu conheço e algumas que eu testei, tá? Existe a possibilidade de você fazer a questão do sincronismo do próprio SQL Server. Tá? O SQL Server ele tem um recurso nativo em que você pode estar sincronizando bancos. E aí, para isso, ele não pode ser a versão Express, né? Ele teria que ser uma versão acima do Express. Isso para o replicador. Tem um dos lados que poderia ser o Express. Tá? Não me lembro agora qual dos dois. Mas existe um recurso nativo do SQL Server para fazer isso. Te confesso que eu não consegui botar para funcionar, mas por falta de conhecimento meu mesmo. Um outro recurso seria a gente fazer o quê? Digamos assim, a cada gravação que eu fizesse num banco, eu fizesse essa mesma gravação num outro banco, ou seja, o banco local e banco web. E aí ficaria fazendo essa replicação em tempo de transação. Pode ser feito isso com um processo pré-definido, vai ficar lento, né? Pode ser feito isso até com triggers. Aí o meu amigo Nazareno, que é um DBA, que tem bastante experiência para orientar isso para a gente. Mas a ideia seria você fazer um gatilho dentro do próprio SQL, onde a partir do momento que houvesse uma ação, um CRUD qualquer, ele iria estar fazendo essa replicação para aquele outro banco. Na época, o Nazareno até mostrou para a gente um camarada chamado PDI, né, que faz esse trabalho aí muito bem de sincronismo, de ajustes e tudo mais. Por dentro da aplicação, qual foi a solução que está funcionando nesse meu cliente hoje? Eu tenho o banco local, que é o banco interno, onde eles fazem todo o tratamento interno da empresa. Eu tenho um segundo banco, que é o banco que é compartilhado na internet.
Então, tanto a minha aplicação desktop, quanto a minha aplicação GVince, quanto a minha aplicação Android, todas elas conversam com esse banco que está na web. Tá? E eu fiz uma atualização, assim, alguns vão dizer que é meio arcaica, mas foi a solução que eu encontrei na época. Eu faço uma atualização através de processo pré-definido. Eu vou lá e atualizo, por exemplo, eu vou mandar a tabela de estoque de produtos. Então ele vai lá, pum, aperta um botão, vai lá e atualiza a tabela de estoque. Eu quero receber os pedidos que vieram do Smart. Ele vai lá, executa um processo pré-definido e transfere as informações, copia essas informações do banco web para o banco local. Então, Eric, diga. Essa situação aí é porque você queria deixar um banco local, não é isso? Porque eu tenho a necessidade de um banco local nesse cliente. Esse Tá. cliente ele não abre mão de ter os dados dele somente na rede interna. Então, Não, essas entendi. informações que vão para a web são apenas uma Cópia. parte de informações. Né? Não, e mesmo assim, é só alguma coisa. Né? Por exemplo, é uma parte do cadastro do cliente, só as informações básicas para o vendedor. Entendeu? Só informação básica de estoque e tabela de preço. São poucas as informações que são disponíveis na web. É muito em relação à questão de segurança. O cara tem um receio muito grande de manter essas informações lá. Aliado a isso, eu tenho outro agravante, que a maioria do pessoal sabe que eu estou na roça, né? Então, aqui na roça, a gente tem uma infraestrutura de internet que, às vezes, deixa a desejar. Então, não podia correr o risco de trabalhar 100% na nuvem. Entendi. Esse foi sempre o meu grande calcanhar de Aquiles aqui. É a gente não ter aquela segurança, apesar de já ter melhorado, desde quando começou o Blast Web e tal, já melhorou bastante a infraestrutura de internet aqui, mas ainda não temos aquela segurança de trabalhar só na nuvem. Porque aí, Eric, se fosse algo só na nuvem, poderia ser tranquilamente um banco só, sem estresse. Sem dúvida nenhuma. Só que o grande problema é a necessidade que a gente tem de sincronizar esses dados, né? Porque Um outro caminho, só para poder complementar as opções que eu já testei, para poder fechar esse assunto, e depois a gente discute um pouco sobre as opções. Um outro caminho é exatamente a gente usar um conceito de consumo de web service. Né? Ao invés de eu estar acessando o banco direto, ficaria mais seguro tentar fazer isso através de um web service. Existe já uma aplicação minha que já está fazendo uso disso. Mas, enfim, ainda não era a sincronia que eu desejava, ainda não foi aquela solução que eu gostaria, né? De que acontecesse aquela sincronização automática e tudo mais. Diga lá. Pode falar, Aurélio. Pronto. Em cima das opções, certo, aí explicou aqui a todo mundo, a questão do sincronismo do banco de dados lá do SQL Server, eu também já verifiquei, certo? Aí, o que acontece? Eu verificando toda essa estrutura, eu também optei, nesse caso, a questão realmente do web service. Por quê? Porque o web service eu consigo fazer a aplicação para Android, certo? E consigo acessar, certo? Fazendo um update do banco todo tempo, certo? Porque se eu acesso, aliás, eu não preciso nem fazer o update, porque se eu acesso via web service, se eu não me engano, já vai deixando uma cópia, não é isso? Não, na realidade o web service ele é somente uma maneira diferente de você acessar o banco. O banco ele vai continuar na web, tá? E você tendo a necessidade de fazer a conexão local. A sincronia entre as informações ela não se resolve com o web service. Tá? O que você pode fazer... Não é isso, Eric? Desculpa, Cláudio, não ouvi o início. O web service seria só requisições, né? Exato, é uma maneira como você vai acessar os dados. Entendeu? Por exemplo, a aplicação Android, já de alguns anos para cá, eles já não permitem mais, eles não recomendam que você faça o acesso direto ao banco de dados através do Android. Eles recomendam que se faça esse acesso através de web service, através de troca de informações através do web service. Então, o que você pode fazer é criar uma rotina em que o web service fique trocando informações entre os dois bancos.
né, uma sincronia, mas essa sincronia seria através de um gatilho, de uma trigger ou de uma execução de processo. Né, ela não aconteceria, digamos assim, semelhante àquela ideia que eu falei primeiro, né, da sincronia do próprio SQL, que os dois teve um acesso aqui, ele vai lá e sincroniza. Isso vai ter que acontecer através de um comando, né? Seja ele uma trigger, seja processo predefinido, ou através de execuções, né? Não tem muito o que fazer diferente disso, não. Agora realmente, verificando isso aí, agora eu entendi, certo? No caso do web server, são servidores RESTful, tem que ser montado, não é isso? Para que as aplicações possam conversar com o mesmo banco de dados. No caso do nosso amigo... É mais ou menos assim, Aurélio. Você lembra daquele exemplo que foi explicado sobre o CEP? Que você tem um web service de CEP, que você vai lá, passa uma requisição e você recebe um objeto de volta, certo? Então, o web service, na realidade, ele vai ser um serviço que está disponível na web e que vai estar executando algum método que você vai disponibilizar. Tá? Então, eu vou disponibilizar uma classe lá para esse web service e ele vai ter esse método que vai ter essa assinatura. Então, dentro dessa assinatura, ele vai passar o parâmetro que você vai ter que enviar e a maneira como você vai receber isso de volta. Tá? Então, inclusive, isso daí é uma situação delicada, porque a própria Microsoft já mudou esse termo uma série de vezes. Né? Antigamente a gente tinha chamado de Web Service, aí eles mudaram o nome de Web API, depois de Web API, agora já é uma salada danada, eles estão sempre, entre aspas, melhorando, né? Mas as tecnologias elas vão substituindo umas às outras. Então, esse RESTful a que você se refere, né? O RESTful ele é um conceito lá do Web Service, que se você for pesquisar hoje atualmente dentro da Microsoft, já tá para trás. Já tem coisa mais recente aí. Deixa eu aproveitar só o gancho aí para falar algo para o Aurélio. Aurélio, se você não tem problema, como o caso do Eric, né, com a internet ainda que não atenda, você pode fazer tudo web, porque o Android ou iOS, qualquer sistema vai conseguir ler o banco de dados sem dificuldade. Entendeu? Eu acho que no caso do Eric, ele só manteve essa situação porque não tinha uma internet favorável. Mas se não for o seu caso, eu acho que você não precisa pensar em outra coisa. Você bota tudo web. Entendeu? Pois é. Mas realmente é o meu caso, Cláudio, certo? Como diz tá. aí o Eric aí, eu também estou... Entendi. Tá cortando um pouco, certo? Sim. Aí vamos lá. Eu também estou na roça, entendeu? Então o que acontece? A internet aqui na minha cidade, ela não é tão boa ainda. Então, o que se faz? Essa aplicação que eu estou montando é uma aplicação para administrar escolas de cursos, de profissionalizantes. Então, o que acontece? Eu preciso trabalhar com banco de dados local, certo? E ir sincronizando, ou seja, ou ao mesmo tempo já ir gravando no banco de dados na nuvem, certo? Eu já estudei, já vi a possibilidade de várias situações. Uma delas é uma das possibilidades, mas é muito caro. Muito caro, eu não gostei. Não é tão caro, mas inviabiliza um pouco o projeto. É o Azure da Microsoft. Mas da mesma forma, Aurélio, da mesma forma, o Azure ele é um banco na web. É web, aí é nuvem. É um banco na nuvem. Não é o problema. Isso, ele é nuvem. Só que ele possui o Azure da Microsoft lá no servidor, e eu já fui cliente do Azure, eles têm um replicador no banco de dados que possibilita fazer isso em tempo real. Ou seja, eu vou gravando o banco de dados local e ele já vai gravando na nuvem, entendeu? Sim, Aurélio, é aquele recurso que eu comentei com você que o SQL Server tem. É uma versão acima do Express, né, que o Express não teria essa replicação e que, digamos assim, só precisaria saber configurar. E que eu não consegui. Isso, não é da ciência não, viu, Eric?
Essa Eu não consegui, replicação cara. Na época eu tentei, mas eu não não tem consegui. muita ciência, não. Eu mexi nisso já tem mais de 20 anos, se eu não me engano, 15 a 20 anos. Na empresa já existia esse recurso de replicação de banco de Uhum. dados, entendeu? Sim. Tem uns É, 10 a 15 anos, não tenho certeza. Eu trabalhava ainda para uma empresa, e a gente tinha uma replicação de banco de dados. Não era na internet, claro, mas com a questão de IP agora, tudo fica facilitado, entendeu? A gente tinha SQLs que replicavam uns para os outros na mesma rede, claro, entendeu? sim. Mas funcionava direitinho. Bom, pessoal, vamos seguir um pouquinho? Vamos lá, então. Beleza. Então, um dos assuntos que a gente comentou semana passada, né, e que eu tentei ver se eu conseguia adiantar um pouquinho, é justamente a gente ter essa interação, essa possibilidade de importar alguma coisa, para que nós tenhamos alguns recursos do projeto do FADER sendo aproveitados no GVince. Então, eu comentei com vocês agora no início dessa noite que nós temos exemplos que estão disponíveis lá na pasta do FADER, né? Eu peguei aqui o exemplo de clubes, tem controle de CDs, na época que ainda se locava CD, né? Videolocadoras, enfim. São projetos antigos, mas funcionais. Eu importei isso daqui para o FADER, gerei, deixa eu ver se o FADER está aqui. Está aqui, tá vendo? Eu importei isso para o FADER, gerei o executável dele, tudo direitinho, fiz a adaptação do banco, porque o banco ainda estava naquela versão antiga do Access, então já trouxe o Access para uma versão mais nova, e aproveitei e fiz essa importação do Access diretamente para o SQL Server. Então eu tenho esse banco aqui já disponível no SQL Server. Então, deixa eu só ver aqui, dar uma conferida se ele trouxe os registros. Vocês não reparem, eu estou com um problema na minha máquina aqui de SQL, eu tenho que dar uma trabalhada, tenho que investir em formatar, em preparar, estou esperando um disco novo, enfim. Vocês vão ver que está meio diferente, mas dá para a gente trabalhar. Bom, beleza, veio aqui, tá vendo? Os registros dentro dessa tabela atividades, dentro desse banco GCE. Então, a minha importação aconteceu, dá para a gente aproveitar esse banco aqui nesse nosso exemplo. Algumas pessoas, logo assim que surgiu, né, essa possibilidade de importação do FADER, buscavam essa opção por aqui, né? Importação da solução, importar direto do FADER. Putz, grilo, não está habilitado aqui. Aí ia lá no suporte, habilita para mim, para importar o projeto do FADER e tal. Algumas vezes eu ouvi isso daqueles fim de tardes, né? Que é mais antigo, vai lembrar aí dos fim de tardes que tinha do GVince, do RaiseWeb. Então, para que a gente possa importar, na verdade, nós precisamos ter uma solução do GVince ativa. Tá? Então, ou eu importo para um projeto já existente, isso é possível, tá? Imagina que eu já tenho um projeto em andamento do GVince, eu quero aproveitar aquilo ali e acrescentar alguns recursos que eu tenho num projeto do FADER. Então, você abre aquele projeto e importa dentro daquele projeto. No nosso caso, eu vou fazer o quê? Eu vou criar uma solução nova. Eu vou abrir um projeto novo aqui. Vou colocar esse solução default versão 2, que é a mais comum, né? E vamos ver se ele vai criar. O meu SQL não estava criando o projeto. Não estava, acho que era importado, sei lá. Tinha um que não estava funcionando e eu não me lembro agora, na verdade, qual era a versão que não estava funcionando. Mas a gente vai criar uma solução nova. A partir do momento que a gente cria uma solução nova, ele habilita aquela possibilidade de você importar. Um outro recurso que eu também pretendo mostrar para vocês hoje é a importação direto do banco de dados, e aí depois nós vamos falar da sincronia desse banco de dados com a solução, está na minha pauta para hoje também. E um outro detalhe é a importação não do banco de dados, mas sim do XML da solução. Bom, está aqui o meu projeto, um projeto básico, ele vai criar um banco de dados, né? Está aqui, ó, banco com a estrutura básica do login lá, da estrutura de controle de acesso. Então, agora vocês vão perceber que ele me permite importar um projeto do FADER.
certo? Então, o projeto do Fader, ele só importa depois que eu já tenho uma solução do G20, ok? Então, feito isso, nós vamos importar esse camarada para cá, só para a gente ver como é que funciona, tá? Sem muito compromisso, vamos dizer assim. Deixa eu pegar esse exemplo. Eu criei aqui. 7 minutos para o outro link. Ok. Obrigado, Jorge. Daqui a pouquinho nós vamos ter que trocar de link, tá, pessoal? Não se esqueçam. Então aqui eu vou ter que pegar esse carinha, jogar para cá. Beleza. Ele já está pegando as versões mais novas do Fader, né? Antigamente ele só funcionava aqui, ó, 1 e 2. Então, esse carinha está na versão 3. Vou abrir. E aí ele me pergunta quais são os módulos que eu desejo importar. Tá? É importante a gente entender isso aqui, porque não são todos os módulos que eu posso importar. Tá? Eu não vou conseguir a construção de consulta. Repara, isso aqui são módulos específicos lá do desktop que não funcionam e não são importáveis. O que pode ser importado, ele tem um checkbox aqui do lado. Tá vendo? Então eu posso importar o cadastro de clientes, o cadastro de atividades, enfim, todos esses cadastros aqui eu posso importar. Posso importar o que mais? Posso importar relatórios? Não. O relatório no Fader é um relatório em VB6, né? Código VB6. Então ele não tem como aproveitar esse código nem para o Report Viewer, nem para o Telerik Report. Então não tem condição da gente trazer isso para cá. Tá? É possível, eu não sei, para ser sincero para vocês, eu não lembro desses cadastros, mas às vezes acontece de você ter uma janela de cadastro em que você tem um grid filho, né? Por exemplo, vendas e itens da venda, ou algo parecido com isso. E isso daí ele importa certinho. Tanto a tabela PAI, que é o cadastro principal, com o grid filho, ele faz o cadastro direitinho. Vamos selecionar o máximo que puder aqui, só para a gente poder ver o que ele está trazendo. Beleza, é o que a gente pode fazer. Então eu venho aqui, clico em importar, e ele vai, tá vendo? Observem que ele já está preenchendo para mim aqui, ó, o banco de dados. Ele trouxe o banco de dados dessa solução, lá do projeto que ele está trazendo do Fader, criou as tabelas todinhas, certo? E já está trazendo para a gente aqui agora, construindo as páginas de dados. Tá vendo? Lembra do desenhozinho que eu expliquei para vocês em oportunidades anteriores? Esse aqui é o desenho, é o ícone da página de dados. Então ele está construindo todas as páginas de dados. E se nós formos verificar, eu acho que dá para abrir pelo Fader para a gente só ver o layout da tela. Não, não é aqui. Não repara não, porque eu já estou... Acho que é aqui que é o desenho da tela. Eric, eu já tenho mais de... acho que seguramente uns 4 anos que eu não abro o Fader. Eu também tenho mexido só com G20 agora, por isso que eu estou enferrujado no Fader. Não repara não, pessoal. Então aqui tá vendo, é o desenho da tela de clientes, né? Nós vamos lá no G20, é o sucesso na importação, beleza. Se nós formos olhar a nossa janela desenhada pelo G20, nós vamos ver algo parecido com aquilo que está lá. Será que está mesmo? Bom, tá aí. Bom a gente ver ao vivo, né? Que se tiver que passar vergonha, passa vergonha ao vivo, né? E aí tá, pessoal, a janela é uma janela bem parecida, né? Deixa eu ver se eu consigo, nós temos ainda um tempinho, se eu consigo colocar uma do lado da outra aqui para a gente poder visualizar. Isso aqui, algumas pessoas, assim como eu no começo, sofri muito, porque ao invés de eu minimizar, entre aspas, né, isso aqui, eu fechava, né, e depois eu não conseguia encontrar essa paleta aqui em lugar nenhum. Eu sofri alguns dias até eu conseguir saber que, na realidade, isso daqui não se fecha. Se você fechar, ele vai esconder e você não vai ter acesso a ele mais. Você tem esse trequinho aqui que a gente chama de pin. Então, se você pinar ele aqui, ele fica fixo. Se você tirar, ele fica
é aqui do lado onde você parou com o mouse, você tem a possibilidade de interagir. Né? Então você ganha um pouco de espaço na tela, principalmente se você trabalhar com a tela de um 366, que é menor, né? Então ele uma tela de 1980 fica melhor. 1920, né? Desculpa. Aí, pessoal, comparando uma tela com a outra, tá vendo? Ele pegou os controles, o controle de data, pegou o controle de rádio button, pegou aqui ó, a parte da foto, ó, file uploader, combo box, até combo box ele trouxe, tá vendo? Então, quer dizer, para quem já tem uma telinha montada e quer seguir um padrão semelhante, adianta e muito o serviço. Tá? Agora, resolve para você trazer todo o seu projeto do Fader? Não, não resolve, porque, logicamente, é um mundo completamente diferente. Processos pré-definidos são diferentes, a gente vai ter uma diferença muito grande aí de estruturas. Tá ok, pessoal? Então, o nosso link, aí nós temos um pouco mais de 1 minuto, daqui a pouco esse link vai cair, nós vamos iniciar com outro. Eu vou pinar aqui o banco de dados, porque é onde nós vamos estar trabalhando daqui a pouco. Tá ok, pessoal? Então, importação do projeto do Fader. A grosso modo, quem tiver alguma dúvida já pode ir digitando ali, pode ir postando, só para a gente poder trocar uma ideia rápida sobre esse processo de importação e o que pode ser importado. Tá ok? A gente já volta conversando aí no próximo link.